Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e eu, como pastor, falo, para a religião, a fé religiosa. Aquilo que tem dominado o imaginário comum das pessoas, a partir de tudo que tem se ouvido e falar a respeito da igreja, e principalmente no movimento evangélico, tem trazido muita dificuldade. Eu queria expor para vocês uma diferença entre evangelho e essa religiosidade legalista, moralista. Eu preciso expor essa diferença para que se saiba que existe uma fé religiosa bonita. A carta de Paulo aos Romanos diz assim: ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Qual a diferença entre o Evangelho e esse legalismo religioso, moralista, piegas? Algumas delas que eu quero enumerar para você. O legalismo religioso, ele tem, para a mudança da vida, ele tem um olhar voltado para o passado. Ele precisa ir e remexer em tudo aquilo que você, eu, qualquer pessoa fez de errado, para mostrar esse passado, para daí então oferecer um tipo de solução. O evangelho ele é simples, ele convoca o arrependimento e é um olhar voltado para o futuro. Tipo, a partir de agora faça diferença. Jesus diversas vezes encontrou diversas pessoas e não ficou remexendo o passado de ninguém. Ele simplesmente sabia, todos somos humanos e todos temos as nossas fraquezas, limitações e pecados. Portanto, vamos fazer diferente a partir de agora? Então esse é um ponto. O outro ponto do legalismo religioso, ele impõe condições para que você possa ser abençoado, ser alcançado por alguma graça. Então, você poderá ser salvo, ser. Você poderá ser abençoado, ser. Então ele põe condicionais, ele impõe condições. E o evangelho, ele não impõe absolutamente nada, ele simplesmente abençoa, ele simplesmente salva. A boa nova do evangelho é salvador. Ele chega e fala: perdoados estão os seus pecados. Salvo, não tem condições. É graça. Outra coisa, o legalismo religioso, ele faz com que a pessoa seja convencida da sua indignidade. Então ele convence o ser humano da sua indignidade humana e que o mundo não presta, o mundo inteiro. E o evangelho, diferente disso, reconhece a dignidade humana, porque todos temos a imagem e semelhança de Deus. Então, em vez dele jogar o ser humano na lata do lixo, ele vai lá e olha para o ser humano dizendo: não pode estar aí de maneira nenhuma. O legalismo religioso, ele exige obediência. E essa relação de obediência, ela é mediante a lei, ela é de obrigatoriedade. Ela é uma relação que pode ser estabelecida entre subservientes e patrão, né? Escravo e patrão, e empregado e patrão. Tem uma lei que rege as regras. E o evangelho ele ama sem exigências. Ele simplesmente ama, não tem condições. Ele tem o amor. E é nessa plenitude, é um convite para essa plenitude do amor. O legalismo religioso, ele sobrecarrega de culpa. Porque como ele vai lá, ele impõe condições, ele convence da indignidade humana, ele olha para o passado para ficar remexendo o passado e tudo aquilo que você fez de errado, então ele sobrecarrega de culpa. Olha como você é, ele põe peso, ele vive colocando isso. Porém, o evangelho, ele simplesmente é a remoção de culpa. Chega e tira. Olha, não é necessário. Jesus Cristo levou sobre si toda a culpa. Pronto, está liberto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O legalismo religioso, ele sufoca. Quer dizer, ele põe restrições porque você não pode desfrutar a vida. São poucas as alegrias. Né? O máximo que pode acontecer é você bater palminha. Então, mas você ter as alegrias da vida, você celebrar a vida, o legalismo religioso não permite, ele vai sufocando, ele vai restringindo a sua vida. E o evangelho é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos convoca a uma liberdade. Isso não significa irresponsabilidade, mas significa que ele coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade de sabermos usar essa liberdade sem ser para a morte.
mas usarmos essa liberdade para vivermos a vida de plenitude que ele recomenda. Qual a outra coisa? O legalismo religioso ele trabalha com medo, porque assim é uma forma de controlar a vida das pessoas. E o evangelho ele lança fora o medo, porque o evangelho trabalha com o amor, e o amor lança fora todo o medo. Então o que nós temos, o que tem sido apresentado para as pessoas, não é o evangelho de Jesus. Cristo nos oferece Deus na perspectiva, sim, de uma religiosidade, e de uma religiosidade que Tiago vai chamar verdadeira, que vai ao encontro das pessoas necessitadas e supre as suas necessidades. Essa é uma religião verdadeira. E essa religião do legalismo religioso, ela é falsa. Ela está baseada simplesmente em letras mortas. Ela está condenada, ela foi condenada por Cristo. E Cristo nos convoca a vivermos outro tipo de vida, uma nova humanidade e não uma nova religião com mofo. É vinhos novos em odres novos. Então essa verdade do evangelho precisa dessas novas pessoas e não mais essa antiguidade da letra morta que passou da velha aliança de um legalismo religioso. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos, sem nenhuma distinção. Que Deus nos abençoe.